Bem-vindo a esta nova lição do curso Autopublicação com Genbokai. Escreva e publique seu livro com inteligência artificial. Até agora, exploramos como criar personagens críveis, escrever diálogos naturais e estruturar um enredo. Agora vamos nos concentrar em um aspecto igualmente fundamental: o cenário. O cenário não é apenas o pano de fundo da história, mas um elemento ativo que influencia os personagens, o enredo e o tom do livro. Um cenário bem construído transporta o leitor para um novo mundo, fazendo-o sentir-se parte da história. Taxinha, um estudo da Universidade de Londres, mostrou que os leitores se envolvem mais profundamente em histórias com cenários detalhados, pois o cérebro reage de forma semelhante a quando vivemos experiências reais. Nesta lição você aprenderá: marca de seleção branca, como criar um ambiente envolvente e crível. Marca de seleção branca, a importância dos detalhes para tornar o mundo narrativo realista. Marca de seleção branca, técnicas para evitar descrições chatas e inserir detalhes no momento certo. Marca de seleção branca, ferramentas práticas para construir ambientes ricos em profundidade. Ao final da lição, você será capaz de construir um mundo narrativo detalhado que envolva os leitores e torne sua história mais envolvente. Por que a configuração é tão importante? O cenário não é um simples pano de fundo, mas um elemento narrativo ativo que pode influenciar a ação, os personagens e o tema da história. Taxinha, as principais funções da configuração. Marca de seleção cria uma atmosfera e defina o tom da história. Marca de seleção definir as regras do mundo narrativo. Marca de seleção influenciar as escolhas e o desenvolvimento dos personagens. Marca de seleção tornar a leitura mais envolvente e envolvente. Lâmpada elétrica, exemplo. Pense em livros como Harry Potter, O Senhor dos Anéis ou 1984. O cenário desses livros não é apenas descrito, mas vivenciado pelos personagens e leitores. Taxinha, sem um bom cenário, a história pode ser monótona e inacreditável. Marca de seleção branca, criar um mundo detalhado e bem estruturado permite que o leitor mergulhe totalmente na narrativa. Os componentes essenciais de um cenário crível. Para construir um cenário detalhado e realista, você deve considerar 3 elementos fundamentais. Tecla 1: espaço físico. Taxinha, onde a história se passa? É um lugar real ou imaginário? Marca de seleção descreva o ambiente com 5 sentidos. O que os personagens veem, ouvem, cheiram. Marca de seleção use detalhes específicos para adicionar profundidade sem dificultar a leitura. Lâmpada elétrica, exemplo. Marca de cruz era uma aldeia com casas antigas. Marca de seleção branca, a vila serpenteava por vielas estreitas, com casas de pedra com janelas estreitas e escuras, cobertas de trepadeiras selvagens. Taxinha, uma boa descrição não é apenas visual, mas multissensorial. Tecla 2: cultura e sociedade. Taxinha, quais são as regras, tradições e costumes do mundo em que a história se passa? Marca de seleção, a sociedade influencia o comportamento dos personagens? Marca de seleção, existem classes sociais, leis, crenças religiosas ou superstições. Lâmpada elétrica, exemplo. No mundo de Game of Thrones, a cultura medieval influencia todos os aspectos da história: poder, batalhas, casamentos estratégicos. Taxinha, se o cenário tiver uma cultura bem definida, o mundo narrativo parecerá mais autêntico. Tecla 3: o clima e o meio ambiente natural. Taxinha, a paisagem e o clima podem se tornar parte ativa da história. Marca de seleção, um deserto pode dificultar a sobrevivência dos personagens. Marca de seleção, uma cidade chuvosa pode criar uma atmosfera melancólica e sombria. Lâmpada elétrica, exemplo. Taxinha, Blade Runner usa uma cidade futurista para criar uma sensação de isolamento e decadência. Marca de seleção branca, um cenário que interage com os personagens torna a história mais viva e crível. Como tornar descrições envolventes. Taxinha 1. Mostrar em vez de contar. Mostrar, não contar. Seta preta para a direita, em vez de dizer estava uma noite fria, mostre o frio por meio de ações. O vento frio açoitava a pele de Marco enquanto ele apertava o cachecol em volta do pescoço. Taxinha 2. Usando o ponto de vista do personagem. Seta preta para a direita, a descrição deve ser filtrada da perspectiva do protagonista. Lâmpada elétrica, exemplo. Um soldado verá um campo de batalha como uma ameaça, um pintor como uma cena a ser imortalizada. Taxinha 3. Integre detalhes com a narração. Seta preta para a direita, evite descrições muito longas. Em vez disso, preencha os detalhes conforme os personagens interagem com o ambiente. Lâmpada elétrica, exemplo. Marca de cruz, a biblioteca era imensa, com prateleiras muito altas cheias de livros antigos. Marca de seleção branca, Lúcia deslizou entre as prateleiras empoeiradas,
roçando as capas de couro gastas dos livros que se erguiam sobre ela. Marca de seleção branca. Os detalhes inseridos na ação mantêm o ritmo narrativo fluindo. Ferramentas para criar cenários memoráveis. Taxinha 1. Escrivão e noção. Seta preta para a direita. Perfeito para organizar mapas, linhas do tempo e detalhes do mundo da história. Taxinha 2. Mapeamento mental. Seta preta para a direita. Crie conexões entre lugares, eventos e personagens para construir um mundo coeso. Taxinha 3. Genbokai. Seta preta para a direita. Use ferramentas de inteligência artificial para gerar detalhes ambientais e testar a coerência do mundo narrativo. Marca de seleção branca. Ferramentas organizacionais ajudam você a construir um ambiente mais rico e coerente. Exercício prático. Taxinha. Escreva uma descrição de um lugar-chave na sua história respondendo a estas perguntas. Marca de seleção. Quais detalhes visuais o tornam único? Marca de seleção. Como eles influenciam os personagens e o enredo? Marca de seleção. Como você pode integrar detalhes à ação? Marca de seleção branca. Leia sua descrição em voz alta. Ela é envolvente ou parece uma lista de detalhes? Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca. A importância do cenário e dos detalhes na narrativa. Marca de seleção branca. Como construir um mundo crível e imersivo. Marca de seleção branca. Técnicas para descrever sem dificultar a leitura. Marca de seleção branca. Ferramentas práticas para criar e testar ambientes. Já falamos sobre enredo, cenário, personagens e diálogos, mas agora vamos nos concentrar em um elemento que é fundamental para realmente dar vida à história: as cenas. As cenas são os blocos de construção da narrativa. Sem cenas eficazes, o leitor perde o interesse e a história se torna fragmentada ou pouco envolvente. Taxinha. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que nosso cérebro processa cenas bem estruturadas como eventos reais, aumentando a imersão e o envolvimento emocional. Nesta lição você aprenderá: marca de seleção branca. Como estruturar cenas eficazes para manter a atenção do leitor alta. Marca de seleção branca. O equilíbrio entre ação, descrição e diálogo. Marca de seleção branca. Técnicas para criar tensão, emoção e profundidade nas cenas. Marca de seleção branca. Como evitar cenas planas ou inúteis. Ao final desta lição, você será capaz de criar cenas dinâmicas e envolventes que tornarão sua história ainda mais poderosa e memorável. O que é uma cena e por que ela é tão importante? Taxinha. Uma cena é uma unidade narrativa na qual algo significativo para a história acontece. Marca de seleção. Introduz mudança. Algo precisa evoluir no enredo ou nos personagens. Marca de seleção. Tem um propósito claro. Por que essa cena é importante? Marca de seleção. Gera emoção ou tensão. Mantém o leitor envolvido. Lâmpada elétrica. Exemplo. Pense em livros ou filmes que você ama. Cada cena tem uma razão de existir. Taxinha. O poderoso chefão. Uma das cenas mais icônicas é o casamento no início do filme. Além de apresentar os personagens, ele estabelece o tom do filme e os valores da família Corleone. Taxinha. Orgulho e preconceito. A cena do baile entre Elizabeth e Darcy não é apenas uma interação social, mas uma batalha de orgulho e tensão emocional. Marca de seleção branca. Uma cena bem construída não é apenas uma sequência de eventos, mas um momento de evolução na história. A estrutura de uma cena perfeita. Taxinha. Cada cena deve ter uma estrutura clara para ser eficaz. Diamante azul. Pequeno tecla 1. Introdução. Onde estamos? Quem está aí? O que está acontecendo? Diamante azul. Pequeno tecla 2. Conflito ou desenvolvimento. Qual é o problema, tensão ou mudança que ocorre? Diamante azul. Pequeno tecla 3. Conclusão. Como essa cena influencia a história e os personagens? Lâmpada elétrica. Exemplo. Imagine uma cena em que um detetive interroga um suspeito. Taxinha. Introdução. O detetive entra na sala de interrogatório. O suspeito está sentado nervosamente. Taxinha. Conflito. O detetive pressiona as perguntas, o suspeito se contradiz, a tensão aumenta. Taxinha. Conclusão. O suspeito confessa algo inesperado ou está claramente mentindo, criando um novo mistério. Marca de seleção branca. Cada cena deve avançar a história ou desenvolver um personagem. Senão, pode ser inútil. Equilibrando ação, descrição e diálogo. Taxinha. As cenas mais envolventes equilibram 3 elementos principais. Marca de seleção. Ação. O que os personagens estão fazendo? Marca de seleção. Descrição. Como é o lugar? Qual é a atmosfera? Marca de seleção. Diálogo. O que os personagens dizem? Lâmpada elétrica. Exemplo de saldo ruim. Marca de cruz. Muita descrição. A sala era enorme, com tapetes velhos, cortinas vermelhas, um lustre dourado, pinturas empoeiradas, uma lareira acesa, muito lento.
Marca de cruz, muita ação sem fôlego. Ele pulou, ela gritou, o inimigo avançou, atirou, fugiu. Rápido demais, o leitor se perde. Marca de seleção branca, exemplo de equilíbrio perfeito. Sob o brilho dourado do lustre, Marco deu um passo à frente. Diga-me a verdade. Sua voz estava fria e seu punho cerrado. Atrás dele, o fogo da lareira tremeluzia nas paredes. Ela olhou para baixo. Eu não posso. Taxinha, esta cena usa descrição, ação e diálogo para criar atmosfera e tensão. Marca de seleção branca, o equilíbrio entre esses elementos torna a cena suave e envolvente. Técnicas para tornar uma cena envolvente. Taxinha 1. Adicione tensão e conflito. Seta preta para a direita, cada cena deve ter um pouco de tensão, um obstáculo, um mal-entendido, uma dúvida. Lâmpada elétrica, exemplo. Um personagem pede ajuda a um amigo, mas o amigo hesita antes de responder. Taxinha 2. Use ritmo narrativo. Seta preta para a direita, alterne cenas lentas e rápidas para manter o ritmo da história. Lâmpada elétrica, exemplo. Após uma cena de ação intensa, insira um momento de reflexão para dar ao leitor um respiro. Taxinha 3. Demonstre emoções por meio de ações. Seta preta para a direita, em vez de dizer ele estava com raiva, mostre como ele reage. Ele rende os dentes, sua voz falha, ele evita contato visual. Marca de seleção branca, usar essas técnicas torna a narrativa mais envolvente. Erros comuns a evitar em cenas. Entrada proibida 1. Cenas inúteis ou de preenchimento. Seta preta para a direita se a cena não acrescenta nada ao enredo ou aos personagens. Corte A. Entrada proibida 2. Descrições muito longas ou inúteis. Seta preta para a direita, evite descrições que retardem o ritmo. Mostre detalhes conforme as ações acontecem. Entrada proibida 3. Diálogo sem propósito. Seta preta para a direita, cada diálogo deve avançar a trama ou revelar algo importante. Marca de seleção branca, se uma cena não contribui para a história, revise-a ou remova-a. Exercício prático. Taxinha, escreva uma cena seguindo esta estrutura. Marca de seleção, defina o local e o contexto. Marca de seleção, introduza um conflito ou momento de tensão. Marca de seleção, termine a cena com uma mudança na história. Marca de seleção branca, leia em voz alta e verifique se o ritmo e as emoções estão equilibrados. Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca, a importância das cenas na narração. Marca de seleção branca, como estruturar uma cena para torná-la eficaz. Marca de seleção branca, o equilíbrio entre ação, descrição e diálogo. Marca de seleção branca, técnicas para tornar cenas envolventes e dinâmicas. Abordamos o desenvolvimento de cenas eficazes, a criação de cenários envolventes, os papéis dos personagens e a construção do enredo. Mas para tornar uma história realmente envolvente, você precisa de um arco narrativo bem estruturado. Taxinha, o arco narrativo é a jornada que o protagonista, e a história, faz do começo ao fim. É o processo de crescimento e transformação que torna um livro memorável. Taxinha, um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que histórias com arcos narrativos claros e bem desenvolvidos desencadeiam um nível mais profundo de conexão emocional nos leitores, aumentando o envolvimento e a ressonância emocional da narrativa. Nesta lição você aprenderá: marca de seleção branca, o que é um arco de história e por que ele é essencial para toda história. Marca de seleção branca, os diferentes tipos de arcos de história e como escolher o certo. Marca de seleção branca, como construir um arco de história coerente e envolvente. Marca de seleção branca, ferramentas práticas para testar e melhorar a evolução da sua história. Ao final desta lição, você será capaz de criar uma história com um fluxo narrativo claro e um protagonista que evolui de forma realista e envolvente. O que é um arco de história? Taxinha, um arco narrativo é a jornada de transformação do protagonista e de toda a história. Marca de seleção início. O protagonista se encontra em uma situação inicial, com características e problemas específicos. Marca de seleção desenvolvimento. O protagonista enfrenta desafios, cresce, muda, evolui. Marca de seleção conclusão. A jornada termina com uma nova consciência ou transformação. Lâmpada elétrica exemplo. Taxinha, Harry Potter, de um garoto comum a um herói do mundo mágico. Taxinha, Elizabeth Bennet, em Orgulho e Preconceito, dos preconceitos rígidos à compreensão do amor e do orgulho. Taxinha, Walter White, em Breaking Bad, de homem comum a criminoso implacável, exemplo de arco negativo. Marca de seleção branca, o arco narrativo dá à história uma direção clara e mantém o leitor envolvido. Os diferentes tipos de arco de história. Existem diferentes tipos de arcos de história, e escolher o certo é essencial para a coerência da sua história.
Tecla um arco narrativo positivo, crescimento e transformação. Taxinha o protagonista começa com fraquezas ou medos, mas através de desafios e obstáculos ele cresce e melhora. Lâmpada elétrica exemplo. Luke Skywalker em Star Wars de garoto inexperiente a mestre Jedi. Tecla 2 arco narrativo negativo, decadência ou destruição. Taxinha o protagonista muda, mas para pior. Suas escolhas levaram à sua queda. Lâmpada elétrica exemplo. Anakin Skywalker em Star Wars que vai do bem ao mal. Tecla 3 arco de história estagnado. O protagonista não muda, mas o mundo ao seu redor muda. Taxinha o protagonista permanece fiel a si mesmo, mas o mundo muda. Lâmpada elétrica exemplo. James Bond e Sherlock Holmes, sempre inteligentes e capazes, enquanto o mundo ao redor deles evolui. Marca de seleção branca. Entender qual arco se encaixa melhor na sua história ajuda a torná-la mais poderosa e significativa, construindo um arco de história coerente. Taxinha 1. Comece com uma introdução forte. Seta preta para a direita apresente o protagonista, suas falhas, desejos e medos. Lâmpada elétrica exemplo. Um policial que odeia corrupção, mas é forçado a trabalhar em um ambiente podre. Taxinha 2. Apresente desafios e obstáculos. Seta preta para a direita. Nenhum crescimento vem sem dificuldade. O protagonista deve enfrentar situações que o obrigam a mudar. Lâmpada elétrica exemplo. O médico com medo de falhar se depara com um caso impossível. Taxinha 3. Clímax e transformação. Seta preta para a direita. O protagonista chega ao ponto de virada, onde deve enfrentar seu maior medo. Lâmpada elétrica exemplo. Um herói que finalmente encontra coragem para enfrentar seu inimigo. Taxinha 4. Conclusão e novo equilíbrio. Seta preta para a direita. O protagonista sai de sua experiência mudado para melhor ou para pior. Lâmpada elétrica exemplo. Depois de enfrentar seus medos, o protagonista agora vê o mundo de uma nova maneira. Marca de seleção branca. Seguir essas etapas ajuda a criar um arco narrativo claro e envolvente. Técnicas para tornar o arco da sua história mais forte. Taxinha 1. Mostre a transformação progressiva. Seta preta para a direita. Não mude o protagonista muito rápido. Todo o crescimento deve acontecer gradualmente. Taxinha 2. Usando o conflito para impulsionar a mudança. Seta preta para a direita. A mudança só acontece por meio de crises e decisões difíceis. Taxinha 3. Conecte o arco do protagonista ao arco da trama. Seta preta para a direita. O crescimento do personagem deve influenciar o mundo ao seu redor. Lâmpada elétrica exemplo. Taxinha Frodo em O Senhor dos Anéis muda à medida que enfrenta provações cada vez mais difíceis, tornando-se mais forte, mas também marcado por sua experiência. Marca de seleção branca. Usar essas técnicas torna o arco narrativo mais realista e envolvente. Erros comuns a evitar em arcos de história. Entrada proibida 1. O protagonista nunca muda. Seta preta para a direita. Se o personagem permanecer o mesmo do começo ao fim, a história será estática. Entrada proibida 2. Mudanças muito rápidas ou irrealistas. Seta preta para a direita. O leitor deve ver o processo de crescimento, não apenas o resultado final. Entrada proibida 3. O final não é consistente com a evolução do personagem. Seta preta para a direita. Um herói que não aprende nada torna a jornada inútil. Marca de seleção branca. Um bom arco de história é construído com cuidado e lógica. Exercício prático. Taxinha escreva o arco da sua história respondendo a estas perguntas. Marca de seleção. Qual é o ponto de partida do seu protagonista? Marca de seleção. Quais desafios o forçarão a mudar? Marca de seleção. Como será diferente no final da história? Marca de seleção branca. Este exercício ajudará você a tornar a jornada do seu personagem mais clara e envolvente. Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca. A importância dos arcos narrativos para uma história eficaz. Marca de seleção branca. Os diferentes tipos de arcos narrativos e como escolhê-los. Marca de seleção branca. Técnicas para construir uma evolução coerente e convincente. Marca de seleção branca. Erros comuns a evitar. Obrigado por acompanhar esta lição. Até a próxima, cara sorrindo e com olhos sorridentes.